Olá, querido amigo, bom estarmos juntos aqui nesse culto em honra e glória ao nosso Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10, dos versos 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse é um texto assim bastante conhecido de todos nós. Jesus pregava, curava, e a sua fama ia se espalhando e ele era reconhecido pelo povo como um mestre, como um homem de Deus, que podia trazer bênção para as casas, para as famílias, para as pessoas em geral, e também gostariam que trouxesse essas bênçãos para as crianças. Vocês sabem que naquela época existia uma ordem social muito rígida, praticamente como castas. E como as crianças elas não traziam suprimentos econômicos ali para a família, para o clã, elas eram muitas vezes deixadas de lado. Mas para Jesus não era assim, sabe? Às vezes um culto com criança não é muito fácil. Porque as crianças, principalmente as pequenas, não têm muita compreensão daquilo que está havendo ali. Às vezes passa a semana corrida, os pais, na sua correria, se esquecem de fazer o culto com as crianças, ela acaba estranhando o ambiente da igreja, ou mesmo aquelas que fazem um culto em casa, quando chegam na igreja, vêm os seus amiguinhos, são muitos estímulos, muitas luzes, muitos barulhos, e isso gera às vezes, uma distração para os adultos, mas são coisas normais das crianças, né? Nós somos adultos, temos que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E às vezes tem algumas crianças que já estão também na idade de terem aprendido, mas ou não foram devidamente instruídas, ou têm alguma necessidade mais especial. Cabe nós adultos levarmos essas crianças a compreender a Jesus, a entender a Jesus. Os discípulos queriam impedir aquilo de acontecer. E a Bíblia mostra um Jesus indignado. É bem interessante isso, né? Porque poucas vezes a Bíblia mostra Jesus indignado. Uma das vezes foi quando Jesus viu o comércio, não o comércio em si, mas o comércio injusto, contrapassa, acontecendo ali nos arredores do templo. Então Jesus falou aquela frase: minha casa era uma casa de oração, mas vocês se transformaram no covil de salteadores. Eu estava muito indignado porque era algo que não deveria acontecer na casa de Deus. E agora Jesus também está aqui indignado, porque os discípulos, em vez de estimular as crianças a irem a Jesus, estavam querendo impedir. Jesus então, ele não apenas disse para não impedir, não embaraçar, mas ele afirma: delas é o reino dos céus. Delas é o reino de Deus. E nós temos que ter a mesma confiança e pureza de uma criança pequena ao confiar no seu Pai. É assim que nós vamos conseguir entrar para o reino dos céus. Então Jesus as abençoou. Então nós vemos aqui alguns passos, e são esses passos que a gente precisa tomar também. Nós não devemos não apenas impedir, mas não embaraçar. Nós devemos estimular. Então nos nossos cultos é importante ter um momento da criança, uma música no momento de louvor para as crianças. É importante que elas se sintam bem na casa de Deus, que elas sejam instruídas em como se portar na casa de Deus, para que elas também se sintam que é momento e um lugar também para elas. Nós precisamos abençoar as nossas crianças. E essas crianças que estão aqui na igreja também têm sido já abençoadas pelo Ministério Infantil, pelo Clube de Bravadores e o Clube de Aventureiros, que possamos apoiar esses ministérios, esses clubes, com o nosso tempo, com a nossa generosidade financeira também, e também com um apoio também
aos líderes desse ministério. Eu te convido nesse momento a orar por esses ministérios e pelas nossas crianças. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. E te agradecemos, Pai, porque a casa do Senhor é também a casa das crianças. Nós que somos pais, mais aprendemos do que ensinamos. E queremos aprender a confiar em Ti e ter essa pureza ao olhar para as coisas da vida, como uma criança pequena tem também. Como uma criança confia nos seus pais, nós queremos assim confiar em Ti. Que nós não venhamos a trazer empecilho, nem embaraço, mas tornar a igreja um lugar alegre e acolhedor para as crianças. Que o Senhor abençoe os líderes do Ministério Infantil, do Clube de Bravadores e Aventureiros. Que o Senhor cuide de suas famílias enquanto eles cuidam das crianças da nossa igreja. É o que lhe pedimos, crendo em Teu nome. Amém.